Olá, pessoal! Bom, hoje a gente tem pela frente um material absolutamente fascinante que muda completamente o jeito como entendemos a nossa própria comunicação. A gente costuma pensar nas palavras como se elas fossem ferramentas estáticas, sabe, aquelas coisas guardadas em dicionários empoeirados? Mas, na real, as línguas são ecossistemas vivos. São ecossistemas que respiram, que se movem e evoluem o tempo todo, puramente através do contato humano. E é exatamente essa jornada de evolução que a gente vai desvendar agora nessa análise. Então, vamos mergulhar nisso. É super comum olhar para aquela gramática cheia de regras e ter ilusão de que a língua que a gente fala hoje já está na sua forma final, ou, como muita gente prefere dizer, na sua forma correta e definitiva. Mas tem um detalhe essencial que quebra totalmente essa ilusão. A comunicação não é uma fotografia estática, ela é um filme em constante movimento. Sempre que as pessoas interagem, as regras se curvam, se adaptam e se transformam. Entrando agora na dinâmica do contato. O conceito-chave para a gente entender tudo isso é o contato linguístico. Pensa no seguinte: quando culturas diferentes se encontram, as línguas delas não ficam simplesmente sentadas uma do lado da outra numa prateleira intactas. Elas se tocam, elas se entrelaçam de verdade, e a partir desse contato acontecem mudanças totalmente naturais. É um fenômeno inevitável que tem o poder de criar formas de linguagem completamente inéditas. E como exatamente essas novas variantes nascem na prática? É meio que uma reação em cadeia. Primeiro, a gente tem a interação contínua entre esses grupos diferentes. Daí, começa um intercâmbio real no dia a dia, uma troca super rica de vocabulário e de estruturas gramaticais. E, por fim, que é o mais importante, rola a adaptação à realidade local. Essa interação não produz só um amontoado confuso de palavras. Não, ela cria uma forma inteiramente nova de expressão, perfeitamente adaptada a uma nova realidade social e geográfica. Vamos avançar para a estrutura da transformação linguística. Aqui a gente entra no que dá para chamar de santíssima trindade do contato linguístico, começando pelo superestrato. Vejam a força dessa palavra. É a camada de cima. É aquela língua que chega com a maior influência estrutural de todas. Ela define a base, ela dita as regras e organiza a fundação gramatical onde todo o resto vai ser construído. É basicamente o esqueleto principal da nova variante. Agora, o que é realmente interessante nessa dinâmica é o papel do substrato. Se o superestrato é o esqueleto, o substrato é o que dá o sabor, a cor local e a textura. É a língua que já estava lá ou que traz os elementos profundamente conectados àquele ambiente específico. Palavras para nomear a fauna, a flora, os sons locais. E é fascinante notar como essa camada sobrevive à passagem do tempo, se infiltrando para sempre na estrutura principal. E para completar essa regra de 3, chegamos ao adstrato. Esse é o grande clímax do contato. O adstrato é a síntese, o resultado brilhante dessa interação toda. É quando a língua deixa de ser apenas uma base com influências e ganha uma identidade totalmente própria. É uma variante única, nascida e criada a partir da fusão dos dois estratos anteriores, que agora está pronta para seguir a sua própria evolução. Então, o ponto crucial aqui é: a gente está lidando com algo muito maior do que um simples empréstimo de palavras. A realidade do contato exige uma transformação estrutural profunda. Essa lógica toda de superestrato, substrato e adstrato comprova que o contato linguístico é uma evolução complexa, que cria uma identidade linguística singular e não só um monte de palavras jogadas em um liquidificador. Vamos ver como isso tudo se aplica no caso do Brasil. É aqui que a teoria ganha vida. De um lado, a gente tem o português europeu agindo exatamente como aquele superestrato que a gente acabou de definir, fornecendo toda a base de referência. E do outro lado, atuando como substrato, temos as riquíssimas influências das línguas indígenas, que foram essenciais para adaptar essa base europeia a uma realidade tropical que era totalmente nova. E isso ilustra brilhantemente como aconteceu essa divisão de tarefas por aqui. A organização da língua e a estrutura sintática vieram lá da base europeia. Mas quando a gente olha para o vocabulário, para os termos que nomeiam o mundo físico, a natureza e o ambiente local, é o substrato que brilha intensamente. A gramática de um continente encontrou a terminologia ambiental de outro. E um detalhe vital: nada disso foi planejado numa sala de aula. Essa é a dinâmica da língua acontecendo na prática. Essas mudanças foram puramente impulsionadas pelo uso no dia a dia. Quando as pessoas precisam se comunicar com urgência para sobreviver, para trocar produtos ou para conviver no mesmo espaço, a língua vai se adaptando organicamente a essa necessidade. Caminhando agora para a identidade e a evolução contínua. Vamos dar um passo além da mecânica das palavras. Porque, afinal, tem uma frase muito forte que diz:
nenhuma língua permanece estática. É literalmente impossível congelar comunicação humana enquanto houver interação e influência mútua. A linguagem está e sempre vai estar em pleno desenvolvimento, refletindo o fluxo constante da nossa vida em sociedade. As palavras que nascem nesse processo viram, no fim das contas, o maior registro histórico que existe. A língua representa a história viva de um povo. Ela carrega o DNA da cultura, o peso do dia a dia e revela uma forma absolutamente única de ver e de interpretar o mundo ao nosso redor. Recapitulando as nossas principais lições dessa análise. O contato não destrói, ele transforma. As novas variantes surgem de um jeito muito natural e orgânico. E cada língua que resulta desse processo é um reflexo perfeito do seu próprio contexto social. Toda forma de falar é uma expressão inigualável de quem a utiliza. Para fechar, fica aqui uma provocação. Sabendo que toda interação e cada elemento ao nosso redor influenciam a comunicação, como os diferentes ambientes por onde a gente passa hoje moldam as nossas próprias vozes? É uma reflexão poderosa sobre o impacto do mundo nas palavras que a gente escolhe usar. Obrigado por acompanhar essa exploração incrível sobre a vida e a evolução das línguas.